Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, esse maravilhoso Dom da Amizade, O Dom da Amizade, de Colin Duris, não sei se é essa a pronúncia correta, J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Todo mundo conhece, ou pelo menos deveria conhecer, as obras do Tolkien, as mais famosas, né? Pelo menos. O Senhor dos Anéis, O Hobbit. Na realidade, a obra dele é muito grande, muito vasta dentro desse universo, vamos dizer assim, da Terra-média, desse universo do Senhor dos Anéis. Então, os principais são O Senhor dos Anéis, com os três livros. Não é bem uma trilogia, né? Mas a mesma história contada aí em 3 livros. Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Como eu já disse, O Hobbit, O Silmarillion. Aí você tem Os Filhos de Húrin, Queda de Gondolin, Beren e Lúthien. Você tem A Última Canção de Bilbo. Você tem... deixa eu colar aqui que eu esqueci. As Aventuras de Tom Bombadil, Contos Inacabados. É muita coisa, né? Sem contar as obras que ele escreveu que não estão restritas a esse universo da Terra-média, que seria Culevo, a tradução que ele faz de Beowulf, a adaptação que ele faz de Beowulf, né? E o C.S. Lewis, da mesma forma, você tem aí a obra mais famosa de Lewis, são as Crônicas de Nárnia. Depois você tem o Lewis numa pegada mais apologética, depois que ele se converte ao cristianismo. Então, aquela teologia mais popular de Lewis, que é o cristianismo puro e simples, Os Quatro Amores, Peso de Glória, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, a trilogia cósmica de Lewis. Quer dizer, são autores que têm uma obra vastíssima. Agora, o que a grande maioria das pessoas não sabe é a proximidade que esses homens tinham um do outro, a amizade que eles tinham um com o outro. Então, por exemplo, o Colin Duris, ele vai dizer aqui no livro que sem um nós não teríamos acesso à obra do outro. Porque enquanto Tolkien ele vai influenciar Lewis no sentido intelectual, teológico, Lewis, por outro lado, vai encorajar Tolkien a lançar suas obras. Então, por exemplo, sem o encorajamento de Lewis a Tolkien, nós não teríamos O Senhor dos Anéis pronto, editado e lançado como nós temos hoje. É desconhecido do grande público essa relação que esses homens tinham, mas a influência de um com o outro só fez a nos beneficiar. Então, basicamente, o autor ele vai trabalhar no livro aqui as origens dos dois. Ele vai traçar uma mini biografia. Não é uma biografia completa, também a prova disso é o tamanho da obra, né? Você tem aí um livro de 300 páginas e é óbvio que 300 páginas não daria para fazer a biografia de um, quanto mais dos dois. Mas o que ele faz basicamente é traçar uma biografia da amizade entre os dois. Então, por exemplo, ele vai começar falando para nós da vida de Tolkien. Então ele vai falar que o Tolkien nasce em janeiro de 1892 na África do Sul, né? Muita gente pensa que ele havia nascido em solo britânico, mas não, ele nasce na África do Sul. O pai dele, o Arthur, ele se muda para a África em 1857 para trabalhar no Bank of Africa, e ali então a família se muda e o Tolkien nasce nesse contexto.
Depois de alguns anos, a mãe dele, a Mabel, vai voltar com os filhos para, ou melhor dizendo, vai se mudar para a Inglaterra com os filhos, né? Ela está voltando, os filhos estão indo para a Inglaterra pela primeira vez. E nesse meio tempo, enquanto ela volta, o marido Arthur fica na África, mas com o tempo ele morre. Ele morre, o Tolkien ainda é muito novo, ainda está muito novo. Então ele começa a ser criado somente pela mãe. E é interessante porque com a morte do pai, a mãe vai se converter, vamos dizer assim, ao catolicismo. E ao se converter ao catolicismo, ela perde o apoio da família do marido, que eram protestantes. Então quem vai dar apoio a essa família que com a morte do marido entra na pobreza e agora com o desamparo da família no geral a situação piora mais ainda, é o padre Francis Morgan. Então ele que vai ser tutor de Tolkien, ele vai ajudar a família no geral com conselhos, com aquela presença paterna ali, e inclusive com dinheiro também, né? Então ele começa traçando isso, mostrando para nós essa origem do Tolkien, a vida dos pais dele. A mãe dele vai morrer com 34 anos, quando Tolkien contava com apenas 12 anos, então ele perde pai e mãe muito novo. Então a importância desse padre Morgan na vida dele é gigantesca por causa desse contexto órfão que ele vive. Então ele começa a estudar, ele ganha bolsas e ele se destaca nos estudos e, enfim, no período da sua adolescência, da sua juventude, ele vai formar um grupo com 4 outros estudantes. E esse grupo vai ter o nome de TCBS, que era um grupo que se reunia para discutir obras literárias, discutir literatura e tal. A gente entra no período da guerra, ele é convocado, ele vai para a guerra. Na guerra, no primeiro dia de batalha, o Robb falece ali na guerra. Então, assim, no primeiro dia, o grupo já começa a ser desmanchado. E é isso, ele parte, então ele mostra essas origens do Tolkien. Depois ele vai mostrar para nós as origens do C.S. Lewis. Lewis nasce na Irlanda, né? Ele também não nasce em solo inglês, ele nasce na Irlanda. Perde também a mãe muito novo. Então os dois compartilham dessa origem sem essas figuras paternas e maternas. No caso do Lewis, ele perde a mãe, vai perder o pai um tempo depois, mas ele se distancia muito do pai por causa da perda da mãe. Ele também vai migrar para a Inglaterra, e na Inglaterra vai ter ali a sua infância e adolescência de estudioso, estudando, se formando. Ele era aficionado por literatura, lia muito, lia de tudo, a sua capacidade literária era muito eclética, só que ele adere ao materialismo, então ele não crê em Deus, ele é o que a gente pode dizer, podemos dizer que ele era ateu, né? Então teria essa diferença. Enquanto Tolkien tem uma infância sendo tutoriado por um padre dentro do contexto do catolicismo romano, o Lewis ele se desenvolve num contexto materialista, num contexto mais ateísta, e é assim que vai se desenvolver. O autor ele vai mostrando então aqui no livro várias coisas importantes, pra vocês verem, né, as coisinhas importantes aqui que eles vão mostrando, como que as marcações aqui foram várias, porque muita coisa legal da vida desses dois homens, coisas que a gente assim não faz ideia, mesmo sendo fã deles, mesmo sendo admirador da obra deles, não faz ideia da influência que um tem sobre o outro. Ele vai mostrar então o desenvolvimento deles como escritores. O autor ele vai desmistificar aqui uma questão interessante, é que muita gente pensa que o Tolkien ele começa a escrever suas histórias lá nas trincheiras enquanto estava na guerra, e ele vai mostrar aqui por palavras do próprio Tolkien que no máximo que se dava para fazer ali nas trincheiras
era escrever alguma coisa a lápis, num papel, guardar no bolso, e não dava para produzir uma obra nas trincheiras, né? É claro, sim, a ideia está ali, ele está fazendo rascunhos, rabiscos, mas ele mesmo vai dizer que não é o que se pode chamar de escrever nas trincheiras. Ele vai mostrando então o desenvolvimento dos dois, ele vai direcionando o livro para um ponto onde os dois se encontram, os dois se conhecem. O Lewis, ele tem uma certa pegada de liderança, ele já é um líder nato, vamos dizer assim. Então, por essa personalidade, ele cria um grupo que a gente vai conhecer como os Inklings. E esse grupo ele está em torno de C.S. Lewis, e Tolkien faz parte também. E esse grupo é um grupo de escritores também, eles se encontravam para debater sobre a literatura, para fazer discussões ali de valores de obras literárias, e também eles se reuniam para apresentar os seus escritos, as suas obras. E é interessante descobrir aqui que o C.S. Lewis ele foi um ouvinte, literalmente, de quase toda a saga do Senhor dos Anéis, porque nessas reuniões eles se uniam e o Tolkien levava os manuscritos e ia lendo aquelas histórias. É interessante ver o C.S. Lewis relatar que ele se emocionava ouvindo o amigo ler histórias daquele legendário que ele estava criando. O Lewis também apresenta as suas obras e tal, e assim, talvez o ponto mais importante e interessante da vida dos dois é a influência que Tolkien tem sobre Lewis, que vai levar C.S. Lewis à conversão ao cristianismo. Ele se converte ao cristianismo, então, depois de uma tarde de conversas com Tolkien. Ele começa a ter uma visão um pouco diferente do cristianismo, então ele vai se converter, ele passa a conceber a ideia da existência de Deus, da existência de Jesus Cristo e tal. E isso foi fantástico, porque é por causa dessa influência de Tolkien na vida de Lewis que nós temos então hoje obras como eu citei no começo, Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, toda aquela matéria teológica de C.S. Lewis e também, é claro, apologética, né? Só que aí a gente entra nos mistérios aí da amizade dos dois, é que o Tolkien ele ficava extremamente incomodado com essa teologia popular de C.S. Lewis. O Tolkien ele não era muito adepto dessa ideia de se produzir obras teológicas, principalmente, com a rapidez com que C.S. Lewis fazia isso. C.S. Lewis escreveu muita coisa, e ele escrevia mesmo uma teologia popular. Então o Tolkien pensava que para fazer isso a pessoa teria que talvez ter um preparo maior, ter uma profundidade maior e produzir uma obra um pouco mais apurada. É claro que isso está ligado com a personalidade dele também, né? Se você pensar que o Tolkien, ele demora 12 anos para escrever O Senhor dos Anéis, então assim, você vê a diferença de personalidade dos dois e também a diferença nas obras. Mesmo Nárnia sendo gigante como você tem na Terra-média, toda a Terra-média, desde o Silmarillion, né, que é o início, desde lá do inicinho do Silmarillion, no princípio havia Eru, o único, até o final, você tem uma obra em Tolkien então bem detalhada. Ele vai gastar 2, 3 páginas só para te mostrar a vegetação do lugar, a geografia do lugar, como que era o rio, de onde o rio saía, como que ele vinha no seu curso, aonde que desaguava e tal. É uma coisa bem detalhada. Lewis ele já vai mais direto ao ponto. É claro que não tem como, por isso a gente basear e tentar fazer um juízo de valor de que uma é melhor, outra é pior. Não, elas são diferentes por causa da diferença de personalidade dos autores. E isso é legal. Mesmo eles tendo influência um sobre o outro, essa influência então, ela não se criou uma amálgama na obra, onde você lê a obra de um e você consegue ver personalidades do outro. Não, você lê Tolkien, você vê Tolkien escrevendo, você lê Lewis, você lê Lewis escrevendo. Isso é fantástico, isso é
É um ponto a se considerar na amizade dos dois. Outra coisa que vai ser mostrada aqui no livro é que o Tolkien, ele tinha aversão a analogias. Então, você não encontra analogia nas obras do Tolkien. No máximo, o que você vai encontrar são... como é que eu posso dizer? Você vai encontrar indícios, você vai encontrar, sim, é bem perceptível toda a influência cristã na obra do Tolkien. Inclusive, tem até um livro lançado pela Monergismo, esse livrinho aqui do Philip Ryken, que chama O Messias Vem à Terra-média, imagens do tríplice ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis, que o autor ele vai mostrar exatamente essa questão de como que você consegue enxergar então no Senhor dos Anéis, na obra do Tolkien, esse tríplice ofício de Cristo. Mas mesmo assim, não tem como você dizer, por exemplo, no Senhor dos Anéis, o personagem tal é tal. Por exemplo, Aragorn é Jesus, ou Gandalf é Jesus, ou o Frodo é Jesus. Não. Você não faz isso. Você consegue encontrar indícios. Por exemplo, o Frodo, então, carregando o anel até as montanhas, ali até a Montanha da Perdição, você consegue entender e perceber algo de sacerdotal ali no que ele está fazendo. O Gandalf, você consegue perceber algo de profético ali. O Aragorn, você consegue perceber algo real ali, algo de realeza. Diferente, por exemplo, então, de Aslan. É inegável que Aslan é Jesus. Então, entende? Você tem essas diferenças também nas obras dos dois. Você tem, então, o C.S. Lewis com uma pegada mais direta. E assim, o Lewis também, ele não vai dizer que o que ele está fazendo é alegoria. O autor mostra isso. Ele vai dizer que o que ele está fazendo é apresentando uma realidade alternativa, não realidade alternativa como se fosse um multiverso e tal, não é nada disso, mas ele está mostrando um mito, ele está trazendo um mito, uma outra história, onde naquele universo, dentro daquele mito, aquele personagem então representa o que no nosso universo real Jesus representaria. Eu acho isso fascinante, eu acho isso fantástico, essa pegada dele também de trazer isso. Mas então é outra diferença nas obras dos dois aí. O Lewis ele é mais direto, enquanto o Tolkien não tanto. O Tolkien tinha aversão à alegoria. No prefácio do Senhor dos Anéis ele deixa isso bem claro, não é alegoria, ele está escrevendo uma outra história. Outra questão interessante também que o autor vai trazer aqui é a ideia que Tolkien tinha sobre o ser humano como um subcriador. Então a ideia dele é a seguinte: Deus é o criador de todas as coisas e cria o ser humano à sua imagem, né, semelhança. E o ser humano, então, ele é uma espécie de subcriador. Sendo essa espécie de subcriador, o ser humano, então, tem essa capacidade de produzir, de criar o seu universo, e dentro desse seu universo ele fazer essa disposição de pessoas, de seres ali. Ele vai trazer essa ideia de que o mito é isso, ele representa isso também, essa ideia de subcriação. E assim, é fantástico você ler isso nessa mini biografia da vida dos dois e ver que esse pensamento, então, ele está impulsionando os dois a produzir, e assim, só coisas fantásticas, coisas maravilhosas. Outra coisa interessante que ele mostra também é uma aposta que os dois fizeram. Os dois conversavam e então eles fazem meio que uma aposta, lançar um cara ou coroa. Se desse cara, um escreveria sobre viagem no tempo, o outro escreveria sobre viagem espacial. Se desse coroa, o inverso. E então nessa questão o C.S. Lewis foi sorteado a escrever sobre viagem espacial e o Tolkien foi sorteado a escrever sobre viagem no tempo. O Lewis ele leva isso bem a sério e ele vai escrever então sobre essa viagem espacial em algumas de suas obras, que me fugiu o nome aqui agora.
O Tolkien, ele vai escrever sobre viagem do tempo, mas não diretamente. Ele vai fazer alguns lampejos disso quando ele vai falar sobre a queda de Númenor, e vai entrelaçar algumas histórias ali relacionadas à queda de Númenor, que era a Atlântida de Tolkien, a Atlântida da Terra-média. Enfim, a amizade dos dois ela vai se arrefecer um pouco próximo ali à década de 50, que é quando o C.S. Lewis fica conhecendo uma escritora americana chamada Joy. Lewis se casa com essa mulher. O Tolkien tinha uma visão um pouco mais fechada e mais rígida relacionada a divórcio, e essa Joy, ela era uma escritora divorciada. De início, o casamento de Lewis com Joy é para ela conseguir a cidadania britânica, mas esse relacionamento ele vai caminhar para um sentimento mesmo. Ele começa a gostar dela, e isso ficava inegável para todos que estavam ao redor. E a questão é que Lewis se casa com ela sem Tolkien saber. Tolkien vai saber desse casamento bem depois, e isso começa a estremecer um pouco o relacionamento entre os dois. É claro que não foi uma briga, não é uma rixa, mas eles se encontravam bem menos do que nos períodos anteriores ali na reunião dos Inklings ali. E o autor vai fechar o livro trazendo então a morte de C.S. Lewis. Lewis falece antes de Tolkien. E a descrição, ele dá uma descrição magnífica e muito bela do funeral ali do C.S. Lewis. Depois, em 73, o Tolkien falece também. Mas o mais legal é que o fruto da amizade dos dois é essa obra vastíssima que nós temos hoje. É interessante ver que nós temos hoje então acesso a tudo isso graças à influência que esses homens tiveram um sobre o outro. São gigantes. Na minha opinião, são os maiores escritores aí do século XX. Recomendo que você leia esse livro. Você vai ter belas histórias e vai ter assim uma compreensão bem melhor do relacionamento desses dois homens. O filme do Tolkien tá aí às portas, né? Hoje é dia 5, eu acho que vai lançar agora dia 10 de maio de 2019. É um filme sobre a vida dele. Outra coisa também é que a HarperCollins, ela já se pronunciou em lançar em português aquela série de 12 livros, se não me engano, chamada A História da Terra-média. A gente só tinha em inglês, que é uma amplitude, vamos dizer assim, uma questão mais ampla de toda a história da Terra-média, como que a Terra-média foi se desenvolvendo, a produção, a criação da Terra-média na obra de Tolkien foi se desenvolvendo. Nos próximos anos aí vai estar saindo também. Cartas de Tolkien também vai estar saindo pela HarperCollins. Nós temos muitas coisas aí. A Amazon está com uma série também sobre O Senhor dos Anéis, para ser lançada agora em 2022, parece. Então assim, tem muita coisa boa vindo por aí. Compensa muito se aprofundar nos escritos desses homens. E, claro, C.S. Lewis está aí, muita coisa, muito cristão, lança muita coisa de C.S. Lewis. Thomas Nelson está com uma série linda, capas maravilhosas de C.S. Lewis, editora Vida, enfim. Leia Tolkien, leia Lewis, se deleite tanto no lado fantasioso de Lewis quanto também no lado teológico. Tem muita coisa boa. E é isso, a dica de hoje é essa: C.S. Lewis e Tolkien e C.S. Lewis, o dom da amizade. Tchau.